Eu me chamo Roberto Gonçalves da Silva. Eu nasci no dia 28 de dezembro de 1947, na cidade das praias mais bonitas do Brasil, Maceió. Lá eu me criei, lá eu aprendi as primeiras letras em casa com a minha mãe e comecei a frequentar a escola pública. O meu pai era da região do Baixo São Francisco, era da região ali de toda aquela margem do São Francisco, nos estados de Alagoas e Sergipe. Ele era de um lugarejo chamado Barra do Ipanema, que fica em Belo Monte. Lá ele nasceu e ele aprendeu a arte de carpinteiro naval. Fazia canoas, inclusive as famosas canoas de tolda e as canoas chatas. Ele aprendeu essa arte, mas naquela época, na década de 30, prevalecia em Alagoas, no Nordeste, a perseguição e o medo de Lampião. E os homens daquela época tinham duas opções para se livrarem da violência, do descaso, de justiça social, de tudo. Então ele, em virtude de ser perseguido, já começou ele sendo perseguido, a família, os irmãos. Então ele ingressou na Polícia Militar de Alagoas e foi ser volante, perseguir grupo de Lampião. Isso no Alto Sertão de Alagoas. E foi durante muitos anos, ele viveu nessa vida em Santana do Ipanema, em toda a região do sertão de Alagoas, perseguindo e sendo perseguido também, né? E depois dessa fase, quando houve o extermínio do grupo, né, ele retornou para Maceió e ficou sendo subdelegado de distritos de Alagoas, porque ele era cabo da polícia e ele desempenhou esse trabalho durante mais de 30 anos como cabo e foi para a reserva como sargento. A minha mãe era doméstica, era do lar, teve 10 filhos e 8 ficaram vivos e atualmente 3 já são mortos. E eles residem em Maceió. Um dos meus irmãos era militar, ele foi oficial da polícia, chama-se João Gonçalves da Silva. Um outro irmão meu ingressou na Marinha de Guerra, foi para a reserva como suboficial, também já é falecido. Outro irmão meu é vivo, ele é primeiro sargento da Polícia Militar de Alagoas, já está na reserva. E tenho mais 3 irmãs que residem em Maceió e estão vivas. João Gonçalves da Silva, esse que era oficial da polícia, é falecido. O José Gonçalves da Silva foi suboficial da Marinha, também já é falecido. Jarbas Gonçalves da Silva, ele é primeiro sargento da reserva da Polícia Militar, é vivo, reside em Maceió. Das minhas irmãs, Maria José Gonçalves, Delba Gonçalves e Vera Lúcia Gonçalves da Silva. A minha infância foi na Ilha de Santa Rita, um lugar muito bonito, muito aprazível. Nessa época não existiam as pontes que ligam a ilha, no caso aquela ponte que liga o Pontal à ilha, não existia. Também a outra ponte que lá da Barra Nova e Massagueira também não existia. Então eu fui criado ali na Ilha de Santa Rita, tomando banho na lagoa, tomando banho na Bica da Pedra e nadando na Lagoa Mundaú, pescando também, andando de canoa, remando. Assim foi a minha infância na Ilha de Santa Rita, que é distrito de Marechal Deodoro.
Aí quando meu pai era subdelegado da Ilha de Santa Rita, quando ele foi para a reserva, a gente passou a morar em Maceió com a família. Foi eu e meus irmãos, minha mãe, a gente foi morar no Prado, na rua 21 de Abril, onde eu passei parte da minha infância e fui estudar numa escola pública, fazendo o curso primário, que é a Escola Terezinha de Jesus, que é do grupo espírita lá no Prado, que ainda existe. A escola era muito rigorosa, né? A gente não existia hoje a merenda escolar, né? A gente, o que tinha na escola era só água para beber e um pequeno intervalo de recreio, também muito vigiado e rigoroso também na parte da palmatória, do castigo. Às vezes ia para a diretoria de castigo e era muito rigor, mas também existia uma disciplina e um aprendizado. A gente chegava na escola todos os dias, como a escola era uma escola espírita, todo dia existia um hino determinado para se cantar. Às vezes era o hino da própria religião, um hino religioso, às vezes era o hino nacional, o hino de Alagoas, mas todos os dias existia aquela regulamentação, aquela ordem de todo mundo ficar de pé e cantar o hino, né? E caso chegasse algum visitante na escola, todo mundo ficava de pé. Eu sempre tive a vontade de ingressar na arte, na vida da comunicação, ser repórter, ser jornalista, ser radialista. Eu sempre sonhei, né? E tinha também o sonho de ser militar. E em razão da minha família ser toda, meus pais, né, já tinha irmãos militares, e eu tinha também aquela vontade, aquela vocação predestinada. Mas quando chegou a época de eu servir o exército, e fiz o curso de cabo do Recife, fui classificado, mas não fui promovido em razão de não haver uma vaga no meu batalhão. Só existiam 2 vagas e o outro teve uma pontuação melhor do que a minha. Eu fiz um curso de armamento leve no Recife, em Casa Forte, e foi um curso de mais ou menos uns 5 meses e retornei para Maceió. E quando eu venci o prazo de militar do Exército, eu dei baixa e fui tentar a vida como aprendiz de jornalista, de repórter. Procurei, busquei muito, ralei muito para conseguir um espaço e era muito difícil. E eu comecei praticando pequenas atividades do Jornal de Hoje. Eu fazia as malas de jornais que ia para o interior, ia levar na rodoviária, e eu fui me enturmando naquela atividade, de jornal, como era feito, e passei estudando também, procurando aprender com os companheiros, e consegui chegar à profissão de revisor. Eu já tinha uma bagagem de estudo, sempre eu lia muito, e consegui aprender bem o português, aprender bem a gramática. Então foi quando eu passei a função de revisor. Então, depois de um tempo, eu começava a trabalhar 4 horas da tarde e terminava a atividade 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Isso era na rua Barão de Alagoas, no centro da cidade, e eu ia muitas vezes na chuva, ia para casa a pé, no trapiche, porque não tinha dinheiro da passagem, e também no início da vida, aprender, a gente não era remunerado. Depois de um certo tempo, o diretor, chamava-se doutor
Jorge Assunção, ele já é falecido, ele chegou a ser, foi conselheiro do Tribunal de Contas. Aí ele disse: Roberto, eu vou lhe colocar na folha. E eu comecei a receber uma pequena remuneração mensalmente. Na época era o equivalente, vamos hipoteticamente, hoje acho que seria uns R$100 por semana. Depois que eu aprendi a profissão de revisor, no próprio jornal de hoje, eu passei a um grau maior. O José Machado era um jornalista, já é falecido, ele era o editor e disse: Roberto, você tem condição de ir para a redação? Eu disse: tenho sim. E ele passou a me dar uma pauta todos os dias. Eu cumpria a pauta, que começava às 4 horas da tarde, isso para o jornal do dia seguinte, né? Eu ia cumprir a minha pauta, retornava para a redação e ia fazer as matérias do dia, no caso uma matéria, 2, às vezes 3, dos diversos temas, que era política, economia, às vezes educação, esportes, e fui me dedicando à redação. E a partir daí já também eu vislumbrei outros caminhos. Aí eu fui para o Jornal de Alagoas, que era um órgão maior, era dos Diários Associados, e eu também passei lá no Jornal de Alagoas. Eu também fui para a função de revisor. Era um trabalho muito massacrante, porque a gente começava a trabalhar praticamente 8 horas da noite, e quando terminava era às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando concluía toda a revisão e o jornal ia para a impressão. Era quando a gente era liberado para ir para casa e para retornar novamente 4 horas da tarde. Assim foi a minha vida para entrar na profissão de jornalista. Eu li muito literatura brasileira. Eu li Graciliano Ramos, eu li Machado de Assis, eu li José de Alencar, José Liz do Rego. Eu me dedicava muito a essa literatura brasileira. Foi nisso que eu também tive a intuição e o entusiasmo pela literatura para escrever. O jornal de hoje ele era muito primário, muito elementar, muito manual, muito artesanal. Os tipos eram de madeiras e as matérias eram compostas em tipografia, letra por letra. O tipógrafo fazia as composições, que eles chamam do componidor, depois passava para a página, tirava a prova para poder ir para a montagem da página. Era um trabalho muito árduo, muito difícil, muito demorado. E depois veio um avanço maior, que foi a introdução da linotipo, quando a empresa adquiriu 2 máquinas de linotipo. Então o trabalho passou a ser menos árduo, porque as composições deixavam de ser feitas à mão e eram feitas na linotipo. Era linha por linha, ia juntando uma coluna, 2 colunas, e eram feitas compostas as páginas, as matérias, iam para a página, e depois ia para a revisão, e depois para o fechamento da página para a impressão. A fotografia era toda em preto e branco, tinha que ser em papel brilhante, preto e branco. Depois da fotografia, ela ia para a clichêria, a impressão, a foto ia para o trabalho de clichêria. O clichê fazia a foto no 5, depois levava um banho de ácido, depois era cortado e colocado na madeira para ir para a página. Assim era feito
a foto. Quando a foto era colorida, e às vezes dava um jeito de fazer. Mas a impressão no jornal não saía nítida como a impressão em preto e branco e papel brilhante. A circulação era feita, a distribuição para as bancas e as malas para o interior. Eram feitas, colocadas as malas com o nome em cima da cidade que ia levar na rodoviária ia entregar nos ônibus que iam para as cidades. Cada mala, cada cidade para a sua cidade que era destinado do estado. Eu fiz reportagens, grandes reportagens que eu fiz. Na época, eu levantei a questão dos menores abandonados nas praças de Maceió. E eu fiz um trabalho muito bom e foi muito bem divulgado, houve uma repercussão muito boa na questão da falta de assistência social naquela época e que já existiam muitos menores abandonados que dormiam principalmente na área do mercado e na área da Praça Dom Pedro II e na Praça de Odó de Maceió. Depois da minha fase dos jornais, houve uma fase que o mercado ficou muito restrito, muito difícil, mas eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu não encontrei oportunidade para mim trabalhar na profissão, mas como eu era muito prático e já tinha uma bagagem de estudo boa, e eu fui trabalhar em empresas de construção civil na parte de escritório, departamento de pessoal. Foi na época, no governo da Revolução, existiam grandes obras no Rio de Janeiro, a exemplo da construção do Aeroporto Internacional do Galeão, a Ponte Rio-Niterói, empresas de Norberto Odebrecht, e eu consegui ingressar nessas empresas trabalhando como auxiliar de escritório e como apropriador de custos, né? Passei um bom tempo nisso e lá também eu estudei. Aí eu comecei a trabalhar de dia lá no Rio de Janeiro e estudar à noite. Aí eu passei a frequentar, eu me matriculei no curso de jornalismo, era uma escola de comunicação Assis Chateaubriand, lá na Lapa. A escola funcionava na Juventude Operária Católica, chamava-se JOC. O curso era à noite, muito intensivo e também muito puxado, muito exigente, os professores. E eu consegui, com a bagagem que eu já tinha de jornal, eu consegui me formar. Foi muito difícil, mas eu consegui me formar nessa escola de comunicação Assis Chateaubriand, lá no Rio de Janeiro. Mas aí eu tentei a vida lá na imprensa, mas não consegui, não tinha um nome conhecido. Aí retornei para Maceió. Aí procurei o Jornal de Hoje que eu tinha trabalhado. Aí onde vai chegar a minha parte de eu vir para Arapiraca. Então eu já conhecia Arapiraca porque eu tinha vindo, quando eu trabalhava lá em Maceió, no jornal, tinha um companheiro de trabalho que era o Tobias Granja, que já tinha trabalhado em Maceió e estava na revista O Cruzeiro. E ele veio fazer uma reportagem em Maceió, encontrou-se comigo e veio fazer uma inauguração aqui em Arapiraca, que foi a inauguração do busto de Manuel André, lá na Praça do Comércio aqui de Arapiraca. Roberto, eu vou para Arapiraca e vamos comigo. Eu vim para Arapiraca com ele, houve essa inauguração, foi um evento até da Câmara Júnior, e eu conheci algumas pessoas de Arapiraca. Eu gostei de Arapiraca, senti a força, o progresso, o desenvolvimento de uma cidade que tinha futuro pela sua pujança, pelo trabalho, né? Existia a cultura do fumo, estava em plena evidência, né?
E eu me encantei muito com a Arapiraca, mas aí fiquei com a Arapiraca na lembrança, né? Aí quando eu retornei do Rio de Janeiro para Maceió, que eu procurei o Jornal de Hoje, o diretor era o Daltenor, ele já faleceu, tinha começado comigo do início na vida de jornal, ele já era o diretor. Ele disse: ó, Roberto, eu vejo você a pessoa que eu conheci. Eu sei que por onde você andou, você não se prostituiu. Usou até esse termo. E você quer tomar conta da sucursal do Jornal de Hoje em Arapiraca? Eu disse: quero, vou. E vim para ser supervisor da sucursal do Jornal de Hoje em Arapiraca. Era um jornal pequeno, ele circulava com 8 páginas, ainda a impressão não era offset ainda, mas o jornal já tinha uma boa penetração em Arapiraca por conta de um trabalho que tinha sido feito pelo ex-deputado Ismael Pereira. Ele foi das pessoas que conseguiu a implantação da sucursal aqui. Ele já tinha um bom relacionamento no comércio, na indústria e com os empresários e com os políticos de Arapiraca. Ele era vereador, então eu vim para Arapiraca, eu fiz amizade com ele me deu apoio, né? Eu também vim recomendado do Dr. Jorge Assunção para procurar o Dr. José Passi Teófilo, que era o diretor do Colégio Bom Conselho, também me deu apoio aqui em Arapiraca, e eu comecei a desenvolver o meu trabalho como jornalista. Muito difícil, porque o jornal era pequeno e existia fortes concorrentes, que era a Gazeta de Alagoas, que era o Jornal de Alagoas, o Diário de Alagoas. Todos eram concorrentes fortes do nosso Jornal de Hoje. Mas a gente conseguia ir sobrevivendo com dificuldade aqui em Arapiraca. Inclusive, eu também ralei um bocado nesse tempo em Arapiraca. Foi muito difícil. Eu passei um tempo morando no hotel, em pensão, e morei em casa alugada também. Naquela época, como hoje ainda existe, né, o grande hotel era o Hotel Plaza, né? Mas eu morei em pensões mais simples, né? Eu morei num hotel pequeno, lá próximo ao mercado público, o antigo mercado público, né? Aí morei numa pensão, um hotelzinho simples, passei um bom tempo lá, até constituir família e alugar casa e viver normalmente. Mas com o tempo eu adquiri minha casa aqui no bairro Primavera, passei a residir com a família. Nesses hotéis simples, ele era frequentado muito pelo pessoal que vinha comercializar, os viajantes, né, que vinham comercializar no comércio, vender, né, e dia de segunda-feira, de domingo para segunda, era um movimento maior dos vendedores que vinham para a feira livre, né, comercializar os produtos deles, né, eram esse pessoal. Aí, como eu consegui mostrar um bom trabalho no Jornal de Hoje, eu fui visto por outros jornais também, né? Aí quando houve a oportunidade da Gazeta me consultar, e o jornal Gazeta me contratou. Aí eu passei a trabalhar na sucursal do jornal Gazeta de Alagoas, em Arapiraca. Eu cobria toda Arapiraca e a região do sertão. Outras matérias eram mais difíceis, na época de violência, muitos crimes no sertão, então vinha um repórter. Mas ele vinha um repórter de Maceió para me dar um apoio, mas ele contava com a minha contribuição, com a minha informação. O trabalho, a reportagem sempre era bem estruturada, bem feita, bem elaborada, com boas informações, por conta dos meus contatos e das informações que eu passava para o repórter que vinha de Maceió para fazer. Quem me acompanhava sempre nessas reportagens vinha de Maceió para fazer reportagens comigo aqui,
era o Gouveia Filho, ele já é falecido, era um jornalista da parte da editoria de polícia. Então ele fazia a parte dessas reportagens de policiais, crimes de repercussão do sertão, sempre acompanhado da minha pessoa e do meu trabalho e das minhas informações. E depois dessas reportagens policiais, eu consegui fazer uma reportagem com o pistoleiro Chapéu de Couro, que foi um dos implicados na morte da deputada Cécile Cunha. Ele já estava no mundo do crime, era um foragido, e eu consegui localizá-lo e fazer uma reportagem de uma página para a Gazeta. Então, com essa reportagem também, eu ganhei muito espaço, ganhei um nome de pessoa que conhecia a geografia do crime de Alagoas. Então, grandes reportagens policiais eu fiz e também fiquei pegando, às vezes, informações do próprio Chapéu de Couro para outras reportagens e para informações sobre a bandidagem em Alagoas. É tanto que lá em Maceió, os jornalistas queriam informações sobre crimes e violência em Arapiraca, do Sertão, no Agreste. Eles diziam: Roberto Gonçalves conhece a geografia do crime em Alagoas. As notícias eram mais crimes, era na faixa de um crime por mês. A violência não era tão contundente como é hoje. Não existia tanta violência. Era na faixa de 1 a 2 crimes por mês. Agora, as notícias mais era o esporte, era as notícias do movimento do Hospital Regional, o movimento da economia local, o preço de fumo, safra, essa questão da economia local, e girava em torno da economia fumageira. Então as notícias eram mais relacionadas a isso e também à política, né? As notícias da política mais veiculadas à Câmara Municipal, que já tinha uma atividade, já existia a Prefeitura também, que era um bom fornecedor de notícias. Então eram veiculadas nesse aspecto, nessas editorias. Eu passei momentos difíceis por isso. E em algumas vezes fui chamado pela polícia para saber onde estavam alguns pistoleiros. E eu disse, eu sempre me saía que eu não podia revelar minhas fontes, que era segredo de minha profissão, e que a polícia cumprisse com a atividade dela, que eu não ia ser informante, mas sempre ficava aquela visão meia negativa da polícia em relação a mim. E também pelo fato de eu combater muito a violência policial. Quando existia um fato que envolvia violência policial, eu era contundente na informação. Então eu sempre não era bem visto, né? Mas isso não me tirava o entusiasmo de fazer o meu trabalho. Houve uma movimentação da Câmara Júnior, liderada pelo Ismael Pereira, que era vereador em Arapiraca, para a construção do busto de Manuel André. E ele fez um movimento, ele promoveu vários shows e conseguiu arrecadar fundos. E conseguiu mandar fazer o busto, construir o pedestal. Houve uma boa divulgação, a ponto do Tobias Granja, que era da revista O Cruzeiro, vir para Arapiraca junto comigo para a gente participar do evento da solenidade de inauguração.
Esse busto ficou lá na Praça Amarelo André, lá na Rua do Comércio, durante muitos anos. E houve várias administrações, houve muitas modificações, muitas reformas do comércio e retiraram esse busto. E no momento eu não sei qual a finalidade, onde ele se encontra e se ele vai ser edificado com o mesmo destaque que teve nessa fase áurea da cultura e da evolução da cultura fumageira em Arapiraca. Na época eu lia muito desde criança. Quando ocorreu o crime do deputado Marques da Silva, em 1957, o meu pai comprava muito a revista O Cruzeiro, ele gostava de ler, e eu também lia muito a revista O Cruzeiro todas as semanas. E eu me fixava muito na parte política e nas matérias que eram direcionadas, que eram relacionadas a Alagoas, que geralmente eram feitas pelo Tobias Granjo. Então, em 1957, quando houve essa fase turbulenta da política de Arapiraca, de grupos políticos se desentendiam, né? Que era o grupo dos Barbosas e o grupo do ex-deputado Claudenor Lima. Então existia essa rivalidade política desses grupos, né? E culminou com a morte, com o assassinato brutal e covarde de Marques da Silva no dia 7 de fevereiro de 1957. Então houve uma grande repercussão em nível nacional desse crime. Então eu me fixei muito, eu li muito a revista O Cruzeiro na época, que deu muita ênfase ao fato policial, de repercussão até internacional. Houve interferência do presidente Juscelino Kubitschek, na época, do ministro da Guerra, do Ministério da Justiça, para intervir em Alagoas, e a ponto de que houve a intervenção. Então, esse fato político de violência em Arapiraca nessa época ficou muito na minha mente. E quando eu retornei para Arapiraca, então eu tive a ideia de escrever o livro Marques da Silva, A Morte Anunciada. Eu comecei a pesquisar, ouvi pessoas que fizeram parte da trama, ouvi várias pessoas, mas eu me fixei muito na parte jurídica, na parte de inquérito policial e inquérito judicial. E com base nessas informações e informações de outras pessoas contemporâneas que vivenciaram o fato na época, eu escrevi o livro. E não concluí totalmente. Na minha concepção, na minha visão, ele não ficou completo nessa primeira edição, porque ficou faltando a parte do julgamento dos culpados, que ocorreu em 1970, 13 anos após o crime. Então, atualmente eu concluí essa parte que fala sobre o julgamento, inclusive o juiz que presidiu o julgamento ainda é vivo, é Dr. Antônio Lenine Pereira. Ele foi o juiz do julgamento que absolveu Claudenor Lima, que era o autor intelectual, né? E os autores materiais. Então eu concluí essa parte com o julgamento e entrevistas com a Dona Maria do Cartório, que era a viúva de Claudenor Lima. Ela concedeu uma entrevista para um amigo meu, jornalista, o João Rocha, uma entrevista muito bem substanciada, e essa entrevista ele já me deu a permissão de inserir no livro. Existe uma outra entrevista que foi feita pelo jornalista Davi Salsa com a viúva de Dr. Marques da Silva, Dona Maria Marques. Então ela concedeu essa entrevista, uma entrevista muito importante, com muitos dados, com muitos fatos, né, que ela relata nessa reportagem do companheiro Davi Salsa, também
vai ser inserida no livro. E outros fatos marcantes que não eram conhecidos da população, eu estou colocando nessa segunda edição, que está concluída, e a minha pretensão é lançar ainda esse ano. Assim que eu conseguir um patrocínio, um apoio cultural, eu vou lançar ainda esse ano, se Deus quiser. Essa carta de Marques da Silva, inclusive um companheiro de jornal me mostrou ela ainda suja de sangue. Mas foi numa época que eu estava em outra atividade, em outros afazeres na função de jornalista. E não me detive em conseguir essa cópia e esse documento autêntico, inclusive sujo de sangue. Ele me mostrou. Ele disse que essa carta estava no bolso dele no momento que ele foi assassinado com 2 tiros de rifle pelas costas, lá na Praça Marques da Silva. Então, mas essa carta, ela está transcrita no meu livro, muito bem elaborada, muito bem redigida. Marques da Silva tinha uma cultura estruturada, ele era professor do colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, e ele escreveu essa carta com uma inspiração, com uma inteligência, com detalhes de toda a trama criminosa. Essa carta foi dirigida ao presidente nacional do partido dele, que era a UDN. Nas minhas reportagens, eu sempre me ative à política. A política sempre foi um bom volume de informações em todas as fases, né? Sempre as eleições, os movimentos políticos que antecediam as eleições sempre foram marcados por grandes reportagens que eu fiz, inclusive as minhas previsões em eleições, de quem seria o vitorioso, de quem seria primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu sempre acertei nos meus prognósticos. Eu participei muito ativamente em 2012 da eleição do então prefeito e deputado federal Rogério Teófilo. Eu participei ativamente em 2012. E em 2008 também eu participei de campanhas dele. Tive uma participação muito efetiva na questão de marketing, na questão de divulgação, na questão de informações para a imprensa, sempre procurando buscar a notícia direcionada, positiva, ligada a ele. Isso, aqui em Arapiraca, em campanhas do deputado Rogério Teófilo, eu sempre estive presente. E só uma campanha, que foi em 2016, que eu não fiquei com ele. Eu trabalhei e fiz o marketing para o deputado Tarcísio Freire, que ficou em terceiro lugar. Foi a única campanha que eu não participei com ele, mas que depois eu fui reconhecido por ele e participei também do governo dele. E anteriormente, devido à minha participação na política, eu fui assessor de imprensa de Rogério Teófilo, quando secretário de articulação política do governo de Michel Vilela. Eu participei, fui assessor de imprensa na Secretaria de Articulação Política, e também fui, na questão de marketing de política, de participar muito ativamente. Eu fui chamado para a campanha em 2008 de James Ribeiro, em Palmeira dos Índios. Antes eu já tinha participado de 2 campanhas vitoriosas de Albérico Cordeiro,
para deputado federal e para prefeito de Palmeiras. Participei dessas duas campanhas como assessor de imprensa, como marketing dessa campanha. Duas vitoriosas, uma de deputado federal e outra de prefeito. Duas campanhas vitoriosas. Depois eu me desentendi com ele e não participei muito pouco do governo dele e retornei para a atividade em Arapiraca e depois retornei para uma campanha contra ele, contra Alberto em Palmeiras, no James. Aí essa campanha eu fui o marketing, fiz e perdemos, ficamos em segundo lugar. Mas na outra campanha, em que Cordeiro estava terminando o segundo mandato, eu fui o assessor de imprensa, eu fui o marqueteiro da campanha de James e saímos vitoriosos. E a recompensa, eu fiquei 4 anos lá como participando do governo de James na função de assessor de imprensa e na coordenação política também. Havia muito, nos jogos entre ASA e CSE, havia muito desentendimento, muito atrito, muita provocação. O pessoal de Arapiraca dizia que o pessoal de Palmeiras comia carne de cachorro. E o pessoal de Palmeiras dizia: Arapiraca é lugar de corno, lá só tem corno. Aí o pessoal de Arapiraca dizia: os caras de Arapiraca são corno porque casaram com a mulher de Palmeiras. Então eram essas as rivalidades. E teve uma vez que os caras vieram jogar aqui e penduraram as pontas do caminhão, o pessoal veio e houve briga depois depois do jogo lá no estádio Guaraci da Mata Fonseca. Eu não dava muita repercussão a essas matérias, porque não era recomendado pela editoria do Jornal Gazeta. Inclusive eles diziam assim, que essas matérias assim não desse destaque, inclusive agressões também. Quando o cara só dava uma facada, dizia: só deu uma facada, não divulga. A gente só divulgava quando o crime era consumado. Os jornais, ele tinha só as equipes de política e de polícia e tinha as suas edições, os seus editores, os seus jornalistas, mas não existiam esse foco de coluna, de blog. Quem deu início à divulgação de jornais, de blog e de sites foi o Alagoas 24 Horas, né? Foi um dos primeiros. Então, desde essa época foi quando começou os blogs. Eu acho que deve ter mais ou menos uns 15 anos. Inclusive, eu comecei, o meu primeiro blog foi no Alagoas 24 Horas. Eu passei um bom tempo lá escrevendo os fatos de Arapiraca e ganhei projeção porque outros sites me chamaram e me convocaram para participar. Eu tenho o meu site, que é o Alagoas News, alagoasnews.com.br. É um site meu com notícias exclusivamente muito de Arapiraca e da região agreste. Eu foco muito política, foco muito polícia, foco muito economia e eu tenho o meu blog diário no portal Cada Minuto. Diariamente eu dou ênfase com matérias ligadas à política, à polícia, à economia, tanto em nível de Arapiraca como em nível de região do Agreste e Sertão. O jornalismo hoje não é mais como antigamente após o surgimento da internet, após o surgimento dos blogs, onde qualquer pessoa que não tem um conhecimento vasto, que não tem uma cultura estruturada,
passa a ser blogueiro. Então isso prejudicou muito a função, a atividade do jornalista. Os blogs e os sites também, né? E também o Instagram, o Facebook, essas inserções de todas as pessoas. Todo mundo quer ser jornalista, todo mundo quer dar a sua opinião a respeito de economia, a respeito de política, e às vezes o assunto, a pessoa não tem a vivência, não tem a capacidade de discernir sobre aquele assunto, mas repercute, porque eu não sei, né? Sem saber escrever, sem saber a gramática, sem ter conhecimentos sólidos de política regional, de política nacional, de política local, e emitem as opiniões e são aceitas pelo grande público, e isso prejudica a função do jornalista. O imediatismo da notícia, dessas notícias, através das redes sociais, isso prejudicou muito a atividade do jornalista. Hoje, eu não aconselho mais ninguém a ser jornalista, a atuar, a não ser que atue na área de design, atue na área de comércio, né, do jornalismo, na área comercial. Mas o jornalismo em si, ele perdeu muito espaço por essa atividade das redes sociais. O jornalismo, ele é um dom, ele é uma vocação, né? A gente se dedica. Eu hoje, se tivesse que começar tudo de novo, eu ia começar como repórter e como jornalista, porque está no sangue, está na alma, está na vocação. Mas no jornalismo, quem quiser seguir e ser bem informado deve seguir sempre a Folha de São Paulo, Globo e as redes sociais de grandes jornalistas, principalmente da Rede Globo e da Folha de São Paulo. Existe uma informação muito segura. O G1 é muito explicativo, é muito bem boas informações, e também com a informação sem vínculos, sem a informação livre, com imparcialidade. Eu me casei, o primeiro casamento foi no Rio de Janeiro. Me casei, não dei bem no casamento, me separei, me desquitei, divorciei e retornei para Arapiraca. E aqui, depois de um certo tempo aqui, eu conheci a minha esposa, ela se chama Cleonice Maria, e eu me casei com ela, e já tenho uma filha com 28 anos. Ela já é casada, já tem um neto, o José Arthur, que está com 5 anos, e ela já está esperando um outro neto, está vindo daqui a 3 meses. É a Luciana Gonçalves da Silva, minha filha. Eu conheci em festas, conversando em grupos de amigos, e iniciamos a amizade. Ela, como eu já estava solteiro ainda, já tinha minha casa, ela frequentava a minha casa, e depois de um certo tempo a gente casou e estamos aí com a família constituída, graças a Deus, que é a base, e a minha base da minha vida e a minha família. Eu frequentava muito cinema, eu não era muito chegado, mas bares de noite, Bar do Paulo e a praça da prefeitura mesmo, para tomar as canas, e os bares da cidade, o Bar do Paulo, e essa vida de bares. Shows eu não gostava, não frequentava, mas eram bares e às vezes o Clube dos Sumicultores, em algumas festas de destaque. Mas assim, o Bar do Paulo, ele recebia muito bem o pessoal,
pessoal que frequentava era um pessoal seleto, era a grande maioria estudantes, outros empresários, um pessoal que se comportava bem, que iam para lá para bater papo, conversar, se divertir e ouvir música, né, principalmente MPB. E era aquela alegria, era uma confraternização entre amigos sempre. Eu frequentava o Padre Paulo e gostava muito. O sertanejo, o MPB mesmo, toda a música popular brasileira eu sempre gostei de ouvir lá do Padre Paulo. O Clube dos Escritores tinha uma atividade muito boa, tanto na parte de bailes, de festas que eram promovidas, como a parte de bar e restaurante. Ele funcionava muito bem, com um serviço perfeito de bar, de restaurante. O parque aquático também muito bem cuidado, muito bem recepcionado com as pessoas, muito bom. Os circos de Arapiraca, eles se instalavam geralmente lá nessa parte lá do hoje bairro Santa Edvista, né? Que era o Ceasa. Eu lembro de circos aqui, eu fui com a minha menina era pequena, o Beto Carreiro, né? Esse circo, e outros circos também, que eu não lembro o nome, que eles às vezes se instalavam lá no Aterro da Lagoa e lá no Ceasa. Bons circos, por sinal. O Ceasa em Arapiraca, ele era uma área muito grande de terreno baldio, e depois no governo do prefeito Severino Leão ele anunciou a construção do grande mercado de Arapiraca do Ceasa e construiu com recursos da Caixa Econômica e de empréstimos, construiu todo aquele aparato, todos aqueles prédios, o espaço físico muito bem construído, muito grande, e ele anunciou que a feira ia se mudar para aquele local. Aí houve uma movimentação contrária muito grande, porque ia deslocar a feira da cidade para um local distante e ia haver um impacto na economia, né, local. Então aquele local ficou desativado por muitos anos e depois passou a ser feiras de carro e outras atividades lá, e os prédios ficaram abandonados até hoje. Depois foram ocupados por prédio da prefeitura, foram ocupados pela essa empresa de CIA, que chegou em Arapiraca, uma empresa de telecomunicações, que emprega, por sinal, bastante gente. E aquela atividade para que foi construído não teve não cumpriu a finalidade para que foi construído. Nessa época eu estava em Maceió, mas eu via falar muito. A Praça Marques, quando o Major Luiz Cavalcante fez a fonte luminosa em Maceió, então os prefeitos de muitas cidades maiores fizeram também as suas fontes. E Arapiraca foi uma delas. Existia a fonte sonora luminosa, que era uma atração durante a noite. O pessoal ia para lá ouvir, ver aquela dança das águas, né, se movimentando no efeito de luzes. Era muito bonito. E durante o dia, a grande atração da Praça Marques da Silva era a sorveteria Pinguim, né, onde existia uma frequência muito grande da juventude para tomar o sorvete. Eles chamavam sorvete combinado, né, que era o sorvete junto com doce de banana, e era muito atrativo para o pessoal jovem daquela época. A Feira de Arapiraca eu já peguei ela numa fase moderna, mais no centro, mas muito movimentada. Eu até gostava de dar uma andada para ver os costumes, para ver os violeiros, para ver os repentistas. Eles se apresentavam lá na Praça Marques,
repentistas, se apresentavam emboladores de coco, né? E existia muita comida típica. Era uma feira muito movimentada e muito diversificada também. E muita cultura, né? Nessa questão da apresentação dos violeiros, né? Dos emboladores de coco, né? De outros, até o pessoal que pedia esmola, eles cantavam também, né? Os cegos. Existia essa diversificação cultural na feira, que não existe mais. Depois dessa mudança da feira para o Bairro Paixão, toda aquela cultura, todas aquelas raízes que existiam, não existe mais, infelizmente. Aqui eu fui um dos primeiros a produzir programas de entrevistas na Rádio Gazeta, que obteve muita repercussão na época. Isso incentivou a outros profissionais fazerem esse mesmo tipo de programa. Aqui em Arapiraca, eu fazia o Caderno Político na Rádio Gazeta, era de 12 a 1h da tarde, muito ouvido, uma audiência fantástica. E é tanto que eu saí, quando eu deixei de fazer o programa da Rádio Gazeta, eu fui fazer na Rádio Cultura. Também encontrei o mesmo apoio e a mesma audiência, eu consegui, né? Aí, na Rádio Gazeta, depois de eu ter trabalhado no jornal, eu saí do Jornal Gazeta, fui convidado a retornar para a Rádio Gazeta. E na Rádio Gazeta eu fui noticiarista, fui redator e fui produtor executivo. Fiz programas de disc jockey, de músicas, e fui noticiarista de rádio. Me especializei nessa função, locutor, noticiarista de rádio. Inclusive, o meu registro profissional como radialista é locutor, noticiarista de rádio. Foi uma boa fase da minha vida, um bom aprendizado. Nada. A minha vida, eu tenho muita fé em Deus, eu estou tranquilo, me sinto sem riqueza, mas eu sinto uma pessoa realizada na minha profissão, porque eu atingi todos os estágios, né? Eu fui desde o serviçal que entregou o jornal a ser o cargo mais alto numa redação, que é o de editor-chefe. E isso eu alcancei em jornais de grande repercussão em Alagoas. Eu fui editor do jornal Alagoas em Tempo, aqui em Arapiraca, e fui editor do jornal Novo Nordeste, aqui em Arapiraca. E eu me sinto uma pessoa realizada, com muita fé em Deus, muita confiança no futuro e realizado. Eu tenho um projeto de 2 livros que eu estou escrevendo, que eu quero manter com um certo sigilo, para que essa ideia não seja repercutida e nem ninguém tome, né? Eu tenho 2 projetos de 2 livros que eu estou escrevendo, que pretendo lançar ano que vem. Arapiraca, para mim, é o meu porto seguro. Essa terra me abraçou, eu gosto muito de Arapiraca. Eu constituí aqui a minha família, comprei a minha casa e trabalhei, me aposentei, continuo trabalhando, continuo sendo uma pessoa querida, respeitada. Então, aqui é o meu porto seguro e aqui eu vou terminar os meus dias. Eu sabia desde o início da existência. Agora, eu não acompanhei as reportagens, vim acompanhar depois de um certo tempo, mas eu sempre achei que foi um trabalho de resgate muito forte, muito importante
para a questão cultural, questão de resgate, questão de valorizar as figuras, valorizar as raízes realmente de Arapiraca. Um trabalho importantíssimo, um trabalho muito edificante, um trabalho que projeta Arapiraca para as futuras gerações. Muito valorizado, muito importante. Eu quero ser lembrado como um jornalista investigativo, corajoso e imparcial. Finalizando, eu agradeço a lembrança de ser reconhecido, para deixar essa minha mensagem, essa minha vida eternizada. Eu agradeço a minha família que me deu, foi a minha base de apoio e de companheirismo, de solidariedade, e agradecer ao povo de Arapiraca que me acolheu, apesar de eu não ser filho, mas eu me considero muito filho dessa terra, e se eu tivesse que nascer de novo, eu queria nascer em Arapiraca. Eu adoro essa terra que é abençoada por Nossa Senhora do Bom Conselho. Obrigado a todos pela oportunidade e que vida que segue.